As religiões de hoje vão bem. Elas têm força política, potência econômica e presença midiática maior do que há 50 anos. Eu poderia duvidar em 1968, no apogeu da influência da contracultura, que as religiões estavam ultrapassadas. Anunciava-se de novo o que se anuncia de tempos em tempos, a morte de Deus. O grande fenômeno atual é a customização da fé. Não existe intermediário capaz de falar com Deus por nós. E o nosso Deus interior é esse ser que não se sabe o que ele é. É ele que nos conduz, é ele que nos ampara, mas quem é ele? Sei lá como é que é Deus. E se é gente, se é bicho, se é planta, sei lá, Deus pode se materializar de tantas maneiras. É o que talvez seja o esvaziamento do seu ego um pouco, o esvaziamento talvez de uma certa soberba, não sei se é uma soberba, mas é uma certa arrogância de você querer se impor ao outro. Talvez essa seja a minha maior experiência de divina, assim. E, ao mesmo tempo, como é que sou eu? Também não é um esvaziamento para que alguém me diga como eu sou, como eu posso acreditar, ou como eu posso me comportar. Mas é esse esvaziamento, talvez, dessas características de uma arrogância ou de uma opressão ao outro, mas sem que eu perca a minha individualidade, sem que eu perca o respeito por mim, sem que eu perca o respeito pela minha diferença, ou pela minha história, ou pela minha trajetória. Uma das grandes funções das religiões, como expressão corporativa da fé individual. O indivíduo tem fé. As religiões são instituições que canalizam a fé de muitos indivíduos. É exatamente a ideia de proteção. A ideia de que eu estou contido em um plano maior. A ideia de que há um ser que me ama, que antecede a todas as coisas. E tudo o que acontece para mim tem um sentido prévio, um sentido importante. Jesus está aqui, aleluia, tão certo quanto o ar que eu respiro.
Tão certo quanto a manhã que se levanta, tão certo quanto eu te falo e tu pode me ouvir. Maria está aqui, aleluia. Tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta, tão certo quanto eu te falo e tu pode me ouvir. Jesus está aqui, aleluia. Eu sempre busquei o sagrado de algumas maneiras, né? Pela religião, nasci numa família católica, né? De formação, mas de prática kardecista, sobretudo de prática kardecista, apesar de irmos na missa, apesar de ter estudado em colégios católicos, mas uma prática cotidiana mais kardecista do que católica. Eram duas ventarolas a romper o céu e o mar. Uma era Iansã, Eparrê, a outra era Iemanjá, Odociá. Uma era Iansã, Eparrê. A lógica do nosso processo civilizatório nos fez abandonar a fé. Não venha me dizer que fé é produto de religião, porque não é. Não há fé na religião há séculos. O que há é manipulação de pessoas. Eu não estou dizendo que não há fé religiosa, muito pelo contrário. Eu estou tendo respeito à fé religiosa, à verdadeira fé religiosa. Porque o sagrado e a fé têm um papel fundamental na vida de todo mundo. Fundamental. Se você não configura de algum modo desconhecido na sua vida, você não consegue existir. Agora, tem instituições, chamadas religiões, que configuram para você. Então, a sua família te diz que você é católica, porque foi sua família que te disse. Então, se você já nasceu católica e se tornou católica, eu não posso dizer que você tem fé. Que você só tem fé se um dia você não teve, né? Então, você recebeu uma religião familiar. Se você um dia duvidou, questionou, experimentou, percebeu e sentiu e concluiu que aquilo é o que você busca, que aquela ordenação do desconhecido feita por aquela religião te agrada, então ela é sua fé. Ela parte de uma experiência. Agora, se ela é uma herança, ela não é uma fé. Ela é uma tradição, ela é um hábito. Minha inquietação começa no começo da adolescência, de negar Deus, inclusive, de negar o sagrado, de achar que não precisava de Deus, ou que não precisava acreditar em nada, não precisava ter fé. Até que eu fui para Mata Norte de Pernambuco e aí conheci o sagrado de outras formas, né? Na forma da dança, da rua, da festa, de um dilatar do tempo, que é dançar e cantar na rua e tocar até de manhã, de um fazer coletivo também, de uma brincadeira que é muito profundamente sagrada, como maracatu de baco solto, como ciranda, coco, cavalo marinho. Então eu comecei a me deparar com outros sagrados e entender que eu gosto de ter um sagrado. E que esse sagrado pode ter muitas maneiras de se dar, né? Ele pode aparecer de muitas maneiras. Para mim, para qualquer um, ele se dá de uma maneira diferente também. Eu vinha caminhando a pé, só pra ver se encontrava a minha cigana de fé. Ela parou e leu a minha mão e me disse toda a verdade. Eu só queria saber aonde mora Pombagira cigana. Em busca desse sagrado, eu comecei a ir para os terreiros de candomblé e Jurema, muito levada pela música, muito levada pelo tambor inicialmente. E fui me identificando, porque eu também acho que a religião sempre é uma questão de identificação. A fé, de um modo geral, é com que você vai se identificando e vai reverberando, né, com que ressoa em você, na verdade. Por isso que eu acho que não é algo que se imponha a ninguém. Soltei minha cabocla de pina, soltei lá na mata pra ela trabalhar. Soltei minha cabocla de pina, soltei lá na mata pra ela trabalhar. Pra ver a força que a Jurema tem, pra ver a força que a Jurema dá, pra ver a força que a Jurema
tochos pra eu passar. Oi, Abrama, tochos pra eu passar. Na noite escura de clareia. Na noite escura de clareia. Oi, Abrama, tochos pra eu passar. Oi, Abrama, tochos pra eu passar. Na noite escura de clareia. Na noite escura de clareia. Na mata eu vi os caboclos assoviando. Na mata eu vi os caboclos assoviando. Disseram que foi Oxóssi atirando. Disseram que foi Oxóssi atirando. Oi, Abrama, tochos pra eu passar. Oi, Abrama, tochos pra eu passar. Na noite escura de clareia. Na noite escura de clareia. E aí, mais recentemente, de uns anos pra cá, eu me aproximei mais da Umbanda e sou umbandista. Mas esse é o lugar da religião ter uma prática hoje mais regular, como eu tenho, mais cotidiana, me ajuda a me manter mais equilibrada, me ajuda a me manter mais alinhada. Também funciona praticar yoga todo dia, me alinha de outra maneira. Então, eu sempre defendo muito a ideia de que o sagrado tem essas muitas faces e muitas possibilidades. Mas, para mim, ela tem esse lugar muito profundo de me manter conectada com isso que eu chamo de sagrado, né? Com as entidades que eu acredito, com os orixás que eu acredito, com a divindade que eu acredito, mas também me reconhecer nessas divindades ou reconhecer essas divindades em mim. E reconhecer essa divindade no outro. Cada parte do mundo como uma expressão dessas divindades. Isso, para mim, é o que me guia muito para acreditar no que acredito. Estamos nos reunindo para fazermos juntos aquilo que eu não posso fazer sozinho. Para nos fortalecer, fazer e acreditar em um mundo melhor para viver e amar. Estamos nos reunindo para fazermos juntos aquilo que eu não posso fazer sozinho. Para nos fortalecer, fazer e acreditar em um mundo melhor para viver e amar. É uma busca individual, acho que pode ser uma busca individual, mas que muitas vezes ela passa pelo coletivo. Ela tem uma outra potência quando ela vai num coletivo. Isso vai desde tocar, dançar, cantar, né, na rua, que para mim é um lugar realmente imenso do sagrado, mas também pela experiência religiosa. Talvez seja muito do que eu acredite. Porque acho que tem o lugar do individual, o lugar da introspecção, o lugar dessa busca absolutamente pessoal. E que defendo isso, que cada um vai por um caminho, né? Mesmo. Possa ir por um caminho, possa acreditar no que quer. Mas tem uma potência de quando você se conecta a esse sagrado, a essa experiência do sagrado, seja lá como for, com um coletivo. Seja na yoga, quando você pratica coletivamente, seja na dança e na brincadeira, quando você faz isso coletivamente, seja numa missa, seja num culto, seja numa gira. Tem uma outra potência de energia mesmo que acontece quando você se junta. E eu acho que isso, talvez perceber essa força do coletivo, que não é um coletivo que lhe tira a individualidade, mas pelo contrário, é um coletivo que lhe potencia a sua individualidade. Um coletivo onde você perceba a individualidade de cada um e a soma disso, que potência é essa soma dessas diferenças, a soma do que é único de cada um. Acho que para mim é o jeitinho de que só aquela pessoa dança daquele jeito, só aquela pessoa canta daquele jeito. Como aquela pessoa incorpora, inclusive, como aquela matéria incorpora aquela entidade. Tem um jeito que é de cada um. Salve algum BG, algum rompe-mato, algum beira-mar. Salve algum BG, algum rompe-mato, algum beira-mar. Ele trabalha na areia, meu pai, ele trabalha no mar. Ele trabalha na areia, meu pai, ele trabalha no mar. Salve algum BG, algum rompe-mato, algum beira-mar. Salve algum BG, algum rompe-mato, algum beira-mar. Ele trabalha na areia, meu pai, ele trabalha
sempre acho que, no caso da fé, talvez a verdade seja mais abstrata, porque nem tudo se comprova racionalmente. Você pode falar sobre talvez como é a sua experiência com a sua fé, ou com a sua falta de fé, inclusive. E aquilo é a sua verdade. Talvez o que me preocupe mais nesses tempos dessa quase morte da verdade, que a gente está de uma dúvida o tempo todo do que é e do que não é. No caso da fé, dessa imposição de uma certa verdade por alguma religião ou outra, é justamente o lugar da imposição. É de você dizer ao outro que é aquilo que é a verdade absoluta, que o Deus é daquela maneira, que Deus se manifesta daquela única maneira. De você achar que a sua adaptação de Deus, ou a sua forma como você reconhece Deus, ou como não reconhece, inclusive, deve ser imposta ao outro. Acho que isso também é uma prática desde que o mundo é mundo. A gente sempre quer provar ao outro que a gente está certo, inclusive nisso. Inclusive no que não se prova. Talvez essa seja a minha maior preocupação, é quando alguém quer impor a sua verdade, nesse caso especificamente da verdade, não uma verdade concreta de um fato, não uma verdade do racional, mas uma verdade de uma experiência religiosa, de uma experiência de fé, a um grupo ou a um indivíduo. E isso é opressor. Isso não é fé, isso não é religião, isso é opressão, é outra coisa. Ba semi semi yo lo mi ja oyo ba mi ja oyo ba kamuri yo do mi yo ba semi semi yo lo mi ja oyo ba mi ja oyo ba kamuri. Essa imposição dessa verdade gera justamente a intolerância, né? É você dizer que o outro não pode existir daquela maneira. Ele não pode acreditar no que ele acredita. E aí essa intolerância a gente vai ver ela de vários níveis. Seja um tanto mais velada, mais cotidiana, seja mais violenta, concretamente violenta, fisicamente violenta, ou seja simbolicamente violenta. Mas a intolerância, ela já pressupõe que você não tolera o outro como ele é, que você não permite que o outro exista, ou que você gostaria de não permitir, ou que você gostaria do aniquilamento do outro de alguma maneira. Seja do outro concretamente, seja de um espaço físico, né, como um terreiro, como uma igreja, como uma mesquita, enfim, mas seja também no indivíduo, como se a diferença fosse uma ameaça à sua existência. Que você lê agora um adio mirao em me saludo ia ogun o Iemanjá em me saludo ia ogun o Iemanjá ogun o Iemanjá em me saludo ia ogun o Iemanjá ogun o Iemanjá ogun o Iemanjá ogun o Iemanjá em me saludo ia ogun o Iemanjá. É curioso nós enxergarmos esse movimento do fundamentalismo das religiões tendo um impacto tão grande na organização da sociedade, justamente porque a democracia moderna ela nasce e ela traz um conceito muito importante, que é a ideia da secularização, o Estado laico. A gente divide a religião e separa ela da vida pública. Elas são discussões de cunho privado. Você cuida da sua religião dentro da sua casa. E ali você é livre. No espaço público, não. Porque não há como uma religião, e aí falando especificamente do Brasil, uma religião, no Brasil, achar que ela domina o mundo, que é a única verdade do mundo, ou uma religião na Austrália, achar que ela é a única verdade do mundo. Quando você desencarnar, ou que você simplesmente morrer, você vai descobrir
com que Deus você vai se encontrar. Mas não é o mesmo Deus, certamente, de alguém que desencarne aqui, com alguém que desencarne na Austrália, com alguém que desencarne no Japão. São experiências também de desencarne diferentes. Inclusive, eu não vai encontrar com ninguém, vai só encontrar com os bichos debaixo da terra e tudo bem com isso. Mas esse pensamento da intolerância, e aí religiões de origem afro-ameríndia sofrem isso aqui no Brasil historicamente, desde sempre, é para se combater sempre, é para se falar sempre, é para se atentar sempre. Quando você tem uma religião que tem tanto poder econômico, de comunicação, de massas, de uma forma de se impor na sociedade tão duramente ou tão violentamente, simbolicamente e às vezes concretamente, fisicamente, é bem preocupante. É para a gente se atentar de defender, eu acho sempre dizer assim, não, a gente não pode permitir, o Estado não pode permitir. A gente já tem mecanismos para que isso não aconteça, mecanismos legais para que isso não aconteça. A gente precisa sempre lembrar dos mecanismos sociais e culturais para que isso diminua, para que isso não aconteça, para que a gente não permita essas violências cada vez menos. O Exu chega, quando o Exu chegar, ele abre, eu vou lá. Abre estradas e olho para além de mim. Laroie, Mojubá. Acho que talvez o que unifique todas as religiões na sua essência, não sei se unifica todas, mas assim, talvez eu acho que o que parte de um princípio mais comum à maioria ou a todas, é justamente o princípio do amor. É o princípio de um culto ao amor. Um amor de uma forma muito ampla, de uma forma muito esvaziada. Talvez, essencialmente, seja essa a busca das religiões, esse o ponto central. Se você tirar as normas, se você tirar as regras, se você tirar os ritos, se você tirar a forma de Deus, inclusive, o que é que sobra? O que é que nos une? Uma busca pelo amor, uma busca pelo encontro. E aí acho uma pena quando a gente só quer se encontrar com quem pensa igual. Né? Quando a gente não se esvazia a esse ponto, quando a gente se enche de tantas certezas e tantos direitos, assim, para que diga que Deus é só daquele jeito. Eu sempre penso, quando você desencarnar, que surpresa você pode ter, hein? 7 cores tem o arco-íris, 7 cores tem a capa do meu pai. 7 vezes eu quase caí, mas na 8ª eu não caio mais. 7 cores tem o arco-íris, 7 cores tem a capa do meu pai. 7 vezes eu quase caí, mas na 8ª eu não caio mais. Exu bebeu, Exu trabalhou. A ideia da existência de uma verdade em si, de algo imutável, grandioso, isso é a ideia de verdade, que é prima, irmã, gêmea, siamesa da ideia de Deus. Não há nenhuma diferença. Então, uma coisa é estabelecer que nascemos, existimos, que a vida é sofrimento, que nós precisamos uns dos outros, que nós não somos ninguém, mas, ao mesmo tempo, temos a capacidade de arte, de alegria, de produção de conceito, de troca, de amor, né? Outra coisa é dizer, existe algo em si mesmo, eterno, único, imutável, ele se chama verdade e é ele que tem que ser buscado em tudo que a gente faz. Exu bebeu, Exu trabalhou, Exu me deu a mão, Exu me levantou. Exu bebeu, Exu trabalhou, Exu me deu a mão, Exu me levantou. Exu bebeu, Exu trabalhou, Exu me